Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I finalmente declara a independência do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser uma monarquia governada por Dom Pedro I. E a partir de então, todos os brasileiros de Dom Pedro vivem felizes para sempre. Será que foi assim mesmo a história? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na última aula, a gente viu que, com o apoio de grupos de brasileiros, da elite brasileira, e de grupos que apoiavam Portugal, Dom Pedro, então, em 7 de setembro de 1822, declarou a independência do Brasil. O Brasil deixou de ser colônia. Bom, a gente viu que em 1823, Dom Pedro ele organizou uma Assembleia Constituinte, né? Foram escolhidos políticos para elaborar uma nova Constituição do Brasil, que agora era independente. Só que essa Constituição não foi bem aceita por Dom Pedro, não. Inclusive, ela foi fechada por Dom Pedro e alguns políticos que participaram dessa Assembleia Constituinte foram presos. Por quê? Porque eles limitavam o poder de Dom Pedro I. Era uma Constituição que dava mais autonomia para as províncias brasileiras. Lembre-se que províncias naquela época são os estados de hoje, né? E ela fazia com que o governo ficasse limitado pelos 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Dom Pedro não fica nada contente porque ele é um governo, né? Ele exerce um governo absolutista. Ele é simpatizante e adepto ao absolutismo, por mais que ele defendesse o liberalismo, né? Por isso que ele declara a independência do Brasil, né? Era um liberalismo meio torto que se praticava aqui no Brasil, em todos os sentidos, não só pelo rei, mas pelo resto da elite política, né, brasileira. Era um liberalismo meio às avessas. Enfim, em 1824 é elaborada uma nova Constituição. Nessa Constituição, ele centraliza o poder, ele dá menos autonomia para as províncias e agora vão existir esses 3 poderes que a prof já citou: executivo, legislativo e judiciário, mas agora vai surgir um 4º poder, que é superior a todos esses outros 3 que a gente citou antes. É o poder moderador. Quem é que determina o poder moderador? Quem é que comanda o poder moderador? Dom Pedro I. E Dom Pedro I vai ser superior, né, a esses outros 3 poderes que a prof acabou de citar agora há pouco. Beleza? Bom, e como é que foi o decorrer, né, do governo de Dom Pedro I? Como é que ele exerceu? Ele foi um político bem quisto, ele foi bem aceito, suas ações eram bem aceitas por todas as camadas sociais do Brasil? Não, nem de longe, pessoal. Então, o governo de Dom Pedro é um governo de bastante agitação social, bem conflituoso, com bastante, com pouca, aliás, aceitação principalmente da elite, né? Porque a população mais pobre não opinava muito, ficava sabendo depois dos acontecimentos, depois que já tinha acontecido, não tinham nem direito ao voto, então eles não tinham muita participação política. Quem dava palpite, quem dava pitaco mesmo, era a elite brasileira. Vamos falar agora sobre alguns conflitos que ocorreram durante o governo de Dom Pedro I. Bom, o primeiro conflito ocorreu em 1824, foi a Confederação do Equador. O que foi essa confederação? Pernambuco não estava nada feliz com o fechamento da Constituinte de 1823, porque eles queriam uma maior autonomia para o Estado. Então, com o fechamento da Constituinte e com a elaboração da Constituição de 1824, que limitava mais ainda o poder das províncias, Dom Pedro I passa a ser muito criticado pelas elites que viviam ali e também por alguns jornais. 2 donos desses jornais, que eram o Cipriano Barata e o Frei Caneca, vão fazer críticas bem duras e vão organizar uma revolta separatista nessa região. Então, Pernambuco inicia uma revolta separatista, quer separar Pernambuco do resto do Brasil, né, para eles terem mais autonomia, porque eles não concordam com as decisões autoritárias, que são muito autoritárias, de Dom Pedro I. Além de Pernambuco, posteriormente, outros estados se unem a essa rebelião: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, esses 4 estados, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, vão se unir
para formar uma região para se separar do resto do Brasil. Dom Pedro vai aceitar isso numa boa? Nem pensar, né, pessoal? Dom Pedro, então, vai organizar uma operação para terminar com essa revolta, uma contra-revolta, né? E eles conseguem terminar com essa revolta que ocorre lá em Pernambuco, vencem, né, essa revolta, e aí os líderes dessa revolta, a grande maioria são presos e os principais líderes são assassinados. Então a revolta é abafada de forma bem violenta. Dom Pedro I vai reagir de forma bem violenta a essa revolução que ocorre lá na região de Pernambuco e depois, posteriormente, se une em Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Bom, aí Dom Pedro já mostra que ele vai governar o Brasil com mãos de ferro, né? Que ele é um governante autoritário. Bom, e com o fechamento da Constituição de 1823, com a Constituição de 1824, Dom Pedro já tem a sua imagem meio abalada, né? O apoio dos representantes brasileiros ainda estão meio abalados. Lembrando que durante todo o seu governo, Dom Pedro vai ter muito apoio dos representantes e simpatizantes dos portugueses, né? Porque eles querem permanecer do jeito que tá, eles gostam que o Dom Pedro I centralize o poder, né? Dê menos autonomia para eles, eles são favoráveis a isso, menos autonomia às províncias. Bom, para piorar a situação de Dom Pedro, vai ocorrer em 1825, na província da Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai, uma revolução também de caráter separatista, eles desejavam sua independência. O que acontece, pessoal? A Cisplatina, ela era uma província que hoje, né, se localiza onde existe o país do Uruguai, ok? Essa região sempre esteve em disputa entre a Espanha e Portugal. Mas, depois de muita troca, né, um pouco Portugal dominava, um pouco Espanha portugava, um pouco Portugal... Em 1816, então, definitivamente, Dom João invade aquele território e anexa aquele território ao Brasil. Aquele território, quando o Brasil conquistou sua independência, o Brasil reafirmou que aquele território pertencia ao Brasil. Bom, quando o Brasil declarou sua independência e teve certos conflitos, né, contrários à independência, a região da Cisplatina ficou favorável ao Brasil, à independência do Brasil, com a condição de que seriam dada mais autonomia, né, para essa região. Mas após a calmaria, após a confirmação da independência do Brasil, o Brasil não cumpriu com as promessas com aquela região. E aí, revoltosos daquela região, iniciam uma revolução, iniciam protestos para que eles conseguissem sua independência. Dom Pedro reage com uma guerra, e aí sim, inicia-se a Guerra da Cisplatina. Bom, essa guerra vai ser um fracasso para o Brasil. O Brasil não vai conseguir vencer essa guerra, porque a região da Cisplatina vai ter o apoio da Argentina, que também tem um olhinho, né? Ali nessa região também tem interesse em conquistar essa região e fazer negócio com essa região. Então a Argentina vai apoiar a Cisplatina. Com o apoio da Argentina, a Cisplatina vence a guerra no Brasil, o que aumenta ainda mais a impopularidade do Brasil, do Dom Pedro I. Além da derrota ser uma vergonha para Dom Pedro I, os gastos muito altos com essa guerra, que durou até 1828 também, vão ser muito criticados pela elite brasileira. Beleza. Tá tudo ruim? Não pode piorar? Aí que você está enganado. Pode piorar mais ainda. Em 1826, Dom João, que havia voltado lá para o Brasil, acaba morrendo. Quem era o filho mais velho e seu sucessor? Seria Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I está no Brasil, ele não pode assumir o Brasil e Portugal. O que ele vai fazer? Ele então resolve ter uma excelente ideia. Vou deixar como minha substituta no meu trono lá a minha filha Maria da Glória. E aí ele deixa a filha dele. Mas o Dom Pedro I tem uma pedra no sapato dele, que é o irmão mais novo, o querido Dom Miguel. O Dom Miguel, ele se autodeclara, né, representante sucessor de Dom João VI, já que Dom Pedro I não está aqui, então
vou assumir, eu sou outro filho, vou assumir, né? Já que o herdeiro, que seria o herdeiro, não está aqui, eu que sou o filho número 2, vou assumir. E aí Dom Pedro I começa uma revolta, organiza uma revolta para impedir a posse de Dom Miguel lá em Portugal. As elites brasileiras vão ficar indignadas. Como assim? Como assim? Você tem que voltar os seus interesses para o Brasil. Esquecer Portugal. Portugal você abandonou lá quando você disse que iria ficar no Brasil e declarou a independência do Brasil. E aí as elites brasileiras começam a acusar Dom Pedro I de gastar recursos financeiros brasileiros para tentar tirar Dom Miguel do poder lá em Portugal, ok? Então, mais ainda, né, insatisfeitos estão os brasileiros com as atitudes de Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I, vendo que o filme dele tá queimado aqui no Brasil, ele resolve dar uma amenizada na situação. Vamos tentar, então, fazer com que essa galerinha aí veja que eu sou um cara bom, um cara que me preocupa com o país, eu sou um cara de bom caráter, um cara popular, né? Dom Pedro I, ele organiza ele organiza uma expedição pelo interior do Brasil para tentar melhorar a imagem dele, né? O filme dele estava muito queimado pelo Brasil afora. E aí Dom Pedro I faz a primeira visita dele em Minas Gerais e é um fracasso, ele é vaiado. Além de tudo, tem um repórter chamado, deixa eu ver que deu branco na prof aqui o nome do repórter, Líbero Badaró. Líbero Badaró era um repórter que era crítico ferrenho do Dom Pedro I. Ele vivia criticando as ações de Dom Pedro I. O que acontece com esse repórter? Creu é assassinado. E aí as pessoas começam a acusar Dom Pedro I de ter mandado, né, assassinar seu adversário, seu crítico político. E aí, mais ainda fica o filme do Dom Pedro I queimado, né? Mas a situação tá insustentável. Bom, enquanto Dom Pedro I tenta recuperar a imagem dele, mas não dá certo nessa tentativa de ir para o interior do Brasil, quando ele, na primeira cidade que ele vai, ele já é vaiado, já é muito mal recebido, ele resolve terminar com a expedição dele e voltar para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, os partidários deles, que eram pessoas ligadas a Portugal ou portugueses que estão aqui no Brasil, que ficaram aqui no Brasil, eles resolvem fazer uma festa, uma cerimônia de boas-vindas para mostrar para Dom Pedro, para elevar a moral do Dom Pedro I e mostrar para Dom Pedro I que sim, que ele é amado, que a população está com ele, né? E aí eles resolvem fazer uma festa, né? Uma baita de uma cerimônia para receber Dom Pedro I lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, aqueles que são contrários a Dom Pedro I, os liberais, né, os conservadores, o Partido Brasileiro, eles resolvem contra-atacar. Não. Ninguém está feliz com o que o Dom Pedro I está fazendo. Ninguém quer o Dom Pedro aqui. Ninguém quer o Dom Pedro I aqui. Ele não nos representa. Ele está preocupado com Portugal. Então, vamos mostrar para ele que não, a gente não tá feliz com ele. E aí, enquanto os partidários de Dom Pedro I fazem uma homenagem a ele, chegam os partidários contrários a Dom Pedro I para protestar contra Dom Pedro I e contra a política que ele está fazendo aqui no Brasil. E aí, pessoal, começa uma briga ferrenha entre partidários de Dom Pedro I e partidários contrários a Dom Pedro I. E essa galerinha começa uma briga feia. Inclusive, voa garrafa para tudo que é lado, é garrafada para tudo que é lado. Aí, por conta dessas garrafas que voaram para tudo que é lado, muita gente saiu machucada. Essa noite ficou conhecida como Noite das Garrafadas. Aí Dom Pedro I viu que a moral dele estava lá no chão, que não tinha mais o que fazer. Então, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I resolve, vou abandonar essa terra, essa galera são uns ingratos, eles não me querem aqui, eu vou voltar lá para Portugal, porque lá em Portugal eu tenho meu trono garantido. E tinha mesmo. Ele abdica do poder aqui no Brasil, abandona o Brasil, vai embora para Portugal e assume como rei lá em Portugal, ok? E aqui no Brasil, como é que fica? Bom, Dom Pedro I não era bobo, né? Ele não queria, ele sempre estava tentando garantir o lado dele em todos os lados, né? Garantir a sucessão, né, da linhagem dele no governo em todos os lados. E aí ele deixa quem? Seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 aninhos,
para assumir o poder no lugar dele. Obviamente que com 5 anos Dom Pedro II não poderia assumir o Brasil. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, como é que o Brasil, os políticos do Brasil resolveram essa situação de um trono sem rei. Não tem rei, né? Porque o rei deixado aqui no Brasil tem apenas 5 anos e ele só pode assumir depois dos 18 anos, né? Falta bastante tempo para ele poder assumir o poder ainda. Na próxima aula a gente vai ver como é que os políticos brasileiros vão resolver a situação. Tá bom, pessoal? Beijo, até a nossa próxima aula.